Fala, Oabeiro, fala concurseiro, seja muito bem-vindo ao programa Pergunta para a Lu e para o Reni. Este é um programa em que eu ensino, a gente conversa e discute técnicas de como passar na OAB ou em qualquer concurso na prova objetiva em menos de 60 dias. E no programa de hoje nós vamos identificar se o seu estudo está funcionando. A pergunta é, Reni, como é que eu identifico se o meu estudo está ou não está funcionando? Será que eu vou passar fazendo o que eu estou fazendo? Será que estudando o material que eu estou estudando, do jeito que eu estou estudando, com a frequência que eu estou estudando, será que eu vou conseguir passar na minha prova? Bem, vamos começar pelo começo. Muito bem, você precisa saber, você vai estudar e você precisa saber se o que você está fazendo agora vai conseguir chegar lá, certo? Então você precisa saber identificar isso, porque se você identificar isso agora, você consegue mudar agora. Se você não identificar, você pode passar, às vezes, anos, como eu já passei, como eu vejo muita gente passar, estudando uma coisa que nunca vai funcionar. E aí tem muitas variáveis, tem muitos problemas que você atrai com isso, e aí você acaba perdendo muito tempo e às vezes você acaba desistindo de concurso. Tá bom, então o que é que nós vamos estudar hoje? A gente vai identificar, vou mostrar uma lista de sinais, vou dar 9 sinais que você tem que observar se está acontecendo com você, porque se estiver acontecendo com você, é hora de mudar a sua estratégia, é hora de mudar o seu jeito de estudar. Às vezes o jeito de estudar, às vezes o material, às vezes o horário, às vezes a frequência, às vezes a matéria que você está estudando, o jeito como você está estudando. Tudo isso é possível, pode ser que você precise mudar no futuro. Tá, então o que as pessoas confundem com jeito de estudar certo? Qual é o melhor material para estudar? Por que o meu material não está funcionando e por que eu tenho que pegar outro? Ou será que ele não está funcionando porque eu não sei usar o material? Então, você não pode confundir ter um material, não saber usar o material com o material ser ruim. E ao mesmo tempo, você não confundir, você não está conseguindo passar porque você é muito ruim de estudo, ou porque você é incompetente, ou porque você não dá conta, ou porque você não tem estratégia. Às vezes é isso e às vezes não é isso. Por isso que você precisa identificar quais são os seus maiores erros, quais são os sinais que estão na sua vida agora. Quando for falar, você vai identificar alguns. E se você identificar, você vai saber o que fazer. Você precisa saber o que fazer para não correr o risco de perder tempo, às vezes anos, meses, anos, perder muito dinheiro, porque você sai comprando muita coisa e vai repetindo coisas, e às vezes desistir, você se frustrar por causa do seu sonho que você não consegue atingir, tá bom? Eu tenho muitos alunos que já chegaram na nossa comunidade dizendo assim, já tentei de tudo e eu não sei o que fazer, e depois que a gente começa a conversar, que a gente começa a trocar ideia, que a gente vai vendo em alguns minutos a gente consegue identificar que na verdade não, a pessoa não tentou de tudo. Na verdade ela tentou de tudo que ela acha que é o correto. E às vezes o que ela acha que é o correto é comprar um material melhor, ou então um material mais caro, ou então um material mais famoso, ou então o material que o meu colega indicou e o meu colega não passou ainda. E aí o meu colega indicou, mas ele não passou, e aí eu vou seguir esse meu colega. Então tem muita confusão na sua cabeça que pode estar te prejudicando. Você pode estar se deixando levar por pessoas ou materiais, ou hábitos, ou crenças que estão te levando para o lugar errado e te fazem desistir. É por isso que eu vou passar vários sinais que vou mostrar para você vários sinais para você colocar na sua experiência de estudo para ver se você está conseguindo, se faz sentido ou não o que você está fazendo. E qual é o maior problema de quem não identifica quando o estudo não está funcionando? Está estudando, mas não identifica que não está funcionando. Tem muitos problemas, mas eu vou citar alguns que são os principais. Alguns deles às vezes você fica sempre muito cansado ou está sempre doente. Você começa a insistir, cansa, começa a comer mal, começa a dormir mal, dorme menos, e às vezes você acaba adoecendo. Por quê? Porque você estuda e não avança, aí você acha que tem a ver com quantidade, aí você vai avançando mais, e você acha que é falta de compromisso e você se compromete mais, aí você vai estar estudando pouco, você estuda mais, e você vai sacrificando a sua vida, e que às vezes você acaba adoecendo. E adoecendo física e mentalmente, às vezes é muito estresse, às vezes tem depressão, tem muito histórico de depressão no mundo dos concursos de OAB, às vezes
uma despesa muito grande que você tem com um curso que você não consegue manter, com um cursinho, com a rotina de estudo. E aí você acaba adoecendo por causa de uma série de coisas que o seu estudo de concurso atrai. Isso é mais comum do que você imagina. Se você estiver nessa situação, não ache que você está sozinho. Tem muita gente que adoece por causa de estudo. E adoece às vezes não sabe. Adoece a família e às vezes não sabe. Um outro problema que é muito comum é você tem os sinais na sua vida de que não está funcionando, mas você não percebe. Tem várias dicas no seu dia a dia, mas você não percebe que não está funcionando no seu estudo. E aí você insiste com o estudo que você está fazendo. É muito comum a gente insistir no que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo o que a gente acredita que é o correto. E aí insiste nisso. E aí você faz mais, e por mais tempo, e por mais horas, e com mais despesa, e com mais comprometimento, e com mais dedicação, e não funciona. E aí você tem uma série de coisinhas que, se você perceber, você evitaria esses erros. E aí, mas se você perceber, você evitaria. Mas se você não perceber, você continua. E o ser humano sempre tem uma tendência de repetir as coisas que sempre fez. Isso é uma coisa minha, sua, de qualquer ser humano. Mas a gente que é estudante de concurso, a gente que faz concurso, a gente tem que aprender a ver o que tem em volta, tem que aprender a testar coisas para ver se faz sentido testar essa coisa ou não. Tem que ver se você faz sentido insistir no que você está fazendo. Ah, eu tô há 5 anos estudando videoaula e não consigo avançar. Pô, isso é um sinal. Ah, eu comprei os melhores livros indicados pelo cursinho, mas eu não consegui ler nenhum. Pô, isso aí tem que dizer alguma coisa. Se você está há 1, 2, 3 anos usando aqueles livros e você não consegue avançar, isso tem que dizer alguma coisa para você. Você tem que sacar que isso pode não estar funcionando porque você quer. Entendeu? Você tem que começar a perceber. Você não pode fazer igual certos animais que são instintivos, eles baixam a cabeça e vão fazer tudo o que sempre fizeram. Não dá para fazer isso. Só um pouquinho. Voltamos. Enfim, e continuando. Então, vamos lá. Qual é o maior benefício de você entender o que a gente está discutindo aqui? Qual é a maior vantagem disso? O que isso muda na sua vida se você entender isso? O que muda na sua vida é que isso pode ser a diferença entre você passar e não passar. Pode ser a diferença entre você avançar nos estudos até conseguir passar, e ao contrário, você desistir agora, ou então você desistir depois de muito sofrimento. Porque um dos maiores medos do concurseiro é você estudar, perder tempo. Porque nenhum concurseiro que eu conheça começa o estudo com a certeza de que vai passar. Eu passei em vários concursos, mas eu não tinha certeza. Todas as vezes que eu fui fazer o concurso, eu queria passar, mas eu sabia que podia não passar. E aí, se você insistir por anos a fio da mesma forma e não estiver dando resultado, é hora de desistir. Tá bom? E o principal não é você procurar um material melhor. Não é você procurar um material mais caro. Não é procurar o professor mais famoso. Não é procurar o livro que o professor mais famoso indicou. Se isso não está funcionando, o livro, o primeiro, vamos dizer, né, é o livro de Direito Administrativo. Tem vários livros, né? Tem o Zé Afonso, tem Eli Lopes, tem a Marinella, tem Antônio Bandeira de Mello, enfim, tem um monte. Tem 1, 2, 3, tem vários. Você tentou esse, não funcionou? Será que o problema é com o livro que você escolheu ou é com a estratégia de estudo que você tem? Às vezes, usar livro não vai funcionar. Você já tentou várias vezes. Você tentou numa matéria, tentou noutra matéria, tentou em constitucional, tentou português, tentou matemática, tentou um monte de coisa. E às vezes o tipo de estudo o método de estudo que você está usando que não vai funcionar. Que não está funcionando. E você trocar o mesmo material, mas usando a mesma estratégia de estudo, vai te trazer o mesmo resultado. Então você não pode abrir mão de observar os sinais que estão te dizendo assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai reprovar. É simples assim. Tá bom? Então nós vamos fazer, a primeira coisa, você tem que começar a entender o seguinte, você tem que testar coisas. Você não pode insistir por muito tempo na mesma coisa e também não pode trocar o tempo todo. Você surgiu uma possibilidade nova, testa, mas não testa do tipo, eu sei que isso não funciona, eu vou testar só por testar. Não, testa tentando fazer funcionar.
porque se funcionar, resolve o seu problema. Mas assim, a primeira coisa é, tenha consciência de que você tem que observar se o seu estudo funciona ou não, porque se não está funcionando, não adianta você estudar mais. Você vai continuar, se você está andando em círculo, você vai só andar em círculo mais rápido. Mas investir mais tempo e mais dedicação para isso, não quer dizer que você vai deixar de andar de círculo, você vai só correr um pouco mais rápido. Tá bom? Então vamos falar agora de alguns sinais, 9 sinais que você pode usar no seu dia para você identificar se está funcionando ou não para você. O primeiro sinal é o seguinte, você sempre acha que não tem tempo para estudar. Se você está o tempo todo achando que você não tem tempo para estudar, pode ser um sinal de que o material que você está usando, a estratégia de estudo que você está usando, seja ruim. Se você está usando material e você sempre acha que não é tempo suficiente, nunca tenho tempo, não dá tempo, eu corro para casa, eu tento de tudo, eu brigo para conseguir horário, para conseguir um lugarzinho em casa, eu brigo por espaço na biblioteca, mas não dá tempo, não está conseguindo. Ou se não dá tempo, não vai mudar, vai continuar não dando tempo. Se você usa o mesmo material, usa a mesma estratégia de estudo, mesmo que você aumente um pouquinho de tempo, você vai continuar com aquela sensação de que não está funcionando. Porque pensa da seguinte maneira, você sempre faz o melhor que você pode com o tempo que você tem, certo? Você força um pouquinho ali e consegue um pouquinho mais de tempo. Mas você nunca vai dobrar seu tempo. Não é assim. Você consegue ter umas férias, ter uma licença, ter um espaço ali na agenda, isso férias da escola, férias da faculdade, férias do trabalho. Você vai ter um tempo ali momentâneo, mas depois volta para o normal. Você nunca vai ter uma estratégia do tipo, eu tenho 2 horas por dia e eu vou fazer isso aqui e vou ter 4. Você consegue melhorar, você consegue reduzir. Mas isso é bem gradativo e nunca vai ser drástico assim. Dificilmente você vai, eu tenho 4 horas e vou fazer alguma coisa e vai me dar 4. Você pode fazer, mas você pode até conseguir ter esse monte de tempo e ainda assim, se você continuar usando a mesma estratégia, aquele monte de material, você não vai conseguir consumir aquele monte de material. Sabe por quê? Porque às vezes você tem 2 horas e para consumir esse tanto de material que você usa, você não precisa de 4, você precisa de 8, de 10. E você não vai ter isso. E aí você vai continuar estudando da mesma maneira? Não faz sentido. Então, o sinal número 1 de que a sua estratégia de estudo não está funcionando, de que o seu material de estudo não é o melhor, de que o que você está fazendo não vai funcionar e de que você não vai passar, o sinal número 1 é essa sensação de que eu não tenho tempo, eu nunca tenho tempo, nunca dá tempo de estudar o material que eu quero estudar. Tá bom? Guarda essa, tá? Se você tem esse sentimento o tempo todo, tá? Porque é uma coisa que eu converso com os meus alunos, se você tem essa sensação de que não tem tempo, nunca, não dá para fazer nada, nunca consigo fazer metade do que eu planejei para o estudo de hoje, isso é um sinal de que você tem alguma coisa errada, ou na sua estratégia, ou no material que você está usando, ou nos dois. Tá bom? Número 2. O segundo sinal de que o seu estudo não está funcionando e de que provavelmente você não vai passar é que você está sempre procurando algum material novo. Vou explicar. Existem muitos materiais para concurso. Existem cursinhos, existem livros, existem métodos de estudo, existem estratégias, existe um monte de coisa. Muita coisa. De todo preço, de R$100, de R$1.000, R$10.000, de todo preço. Tem consultoria, tem coach, tem mentoria, tem método de estudo de toda maneira, de todo preço, em todo lugar. Aí o que acontece? Você está estudando e lá no sinal você sente que não está funcionando. Você acha que não tem tempo, acha que não dá tempo. Meu material é ótimo, é maravilhoso, eu comprei o melhor material que eu poderia comprar, eu já tinha comprado vários, mas esse aqui é bom. E aí você começa a usar esse material e não está funcionando. Aí você começa a procurar outro material, aí você acha um outro melhor. E aí você faz o mesmo processo e continua procurando. E quando você vai ver, às vezes está acontecendo isso com você, às vezes você está com vários materiais, vários cursinhos, já comprou vários, já baixou vários, já comprou centenas de livros, vários PDFs e ainda assim não está dando resultado e você continua procurando. Então, se você está sempre procurando um cursinho novo, perceba que talvez você esteja procurando o mesmo material, só que com outros personagens. É o mesmo conjunto de videoaula, o mesmo conjunto de PDF, o mesmo conjunto de canetas coloridas e o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, esse é o sinal número 2. Você está sempre procurando um material novo. Porque o material, quando é bom, quando você percebe que está funcionando, você não vai procurar outra coisa. Você vai testando mais, você vai usando mais, vai querendo usar mais e você vai percebendo que vai funcionando.
você tem uma estatística, você tem alguns números, você treina suas provas, você vai para as questões e começa a dar certo, você responde mais e dá certo, erra uma, erra duas, acerta uma, e depois erra duas e empata, depois começa a acertar mais, começa uma matéria nova e você começa errando, depois você descobre que dá para funcionar, que está funcionando bem. Quando você tem um material bom, você tem uma tendência a insistir nele e aí você consegue perceber que está indo bem. E aí você não fica com aquela sensação, pô, não dá tempo. Dá, às vezes dá. Às vezes você tem tempo, não tem tempo para aquele material gigante, mas pode ter tempo para um material mais assertivo. 3, passo número 3. Você sempre acha que é coisa demais. No seu material de cursinho, de preparação para concurso, quando não está funcionando o estudo, quando você está mal no estudo, você sempre acha que é material demais. Por quê? Como você não consegue avançar, você começa a pensar, pô, é muita coisa, eu tenho que me dedicar mais. Aí você se dedica mais e não consegue. Porque o mais não é... Veja bem, tem técnica de estudo que vai te tomar 1 hora do teu tempo para te dar X conhecimento. E tem técnica de estudo que vai te tomar 10 horas do teu tempo para te dar o mesmo X conhecimento. Certo? E aí quando você pega um material maior, você sempre fica com a sensação de que é coisa demais e você não consegue alcançar o X conhecimento. Aí quando você pensa em todas as matérias, você vai ter esse problema em todas as matérias, aí o volume aumenta. Tá bom? Então sempre que você achar, pô, é coisa demais, analisa se você está usando uma estratégia de estudo que esteja funcionando para você, porque pode ser uma estratégia errada. Pode ser uma estratégia que demande o tempo que você não tem. Estudar demais vai me reprovar? Não. A questão é que pode levar muitos anos. E aí, se você conseguir concluir esse estudo, você tem uma chance de passar. Mas quando é que vai acontecer isso? Mais de 50% das pessoas desistem. Por quê? Porque não aguenta chegar lá. Tá bom? Então, se você está estudando demais, que é material demais, provavelmente o seu método de estudo está errado. Não vai te ajudar. E aí você vai passar anos fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. A reprovação ou a desistência, né? Outro sinal de que número 5, tá? Outro sinal de que você pode perceber na sua vida de que o seu estudo não está funcionando, é que você sempre reinicia o estudo. Você começa, eu já fiz isso muitas vezes na época que eu não entendia isso. Você começa o seu estudo, eu começava sempre por direito constitucional ou direito administrativo. Então eu assistia as videoaulas, tentava encaixar o livro, direito administrativo, exatamente isso. Exatamente, deve ter acontecido com você, né? Pelo que você está dizendo, já aconteceu comigo. Você começa a estudar a videoaula, 3 horas, aí não dá para estudar o livro no mesmo dia. Aí no outro dia você lê o livro. Aí lê o livro e responde umas questõezinhas pensando que aquelas questõezinhas são suficientes para tudo. Aí não dá para você ver os seus PDFs. Entendeu que você já levou 1 semana para aquela matéria? E aí você faz isso com toda semana, todo dia. E aí você passou 1 semana no mesmo item do seu edital, do seu estudo. Na outra matéria, 5 dias depois você começa outra matéria. Você passa 5, 6 dias no mesmo item do conteúdo. E aí você faz isso por alguns meses. E você não consegue avançar. E aí você começa com os mesmos problemas. Você pensa que o problema é com você pensa que o problema é com o material errado, aí você vai atrás de outro material. E aí você desiste. Aí daqui uns 2, 3 meses você começa de novo, do mesmo jeito. Volta lá para a mesma matéria, porque você acha que não estudou o suficiente, e repete o processo. Videoaula daquele conteúdo, livro daquele conteúdo, PDF daquele conteúdo, mapa mental daquele conteúdo, e às vezes você volta com um livro, com um cursinho novo. Mas é a mesma estratégia. Mesma videoaula, mesmo conteúdo, mesma coisa. Então, quando você começa a perceber que você está sempre reiniciando do mesmo lugar, saiba que provavelmente você está mal. Provavelmente seu estudo não vai funcionar, provavelmente você não vai passar. Porque se você volta sempre no mesmo lugar, quando é que você vai chegar ao final de cada matéria? 10 matérias. Quando é que você vai chegar ao final das 10 matérias? Não vai chegar. Não vai chegar. Por quê? Porque você sempre vai cansar, vai desistir no caminho, aí volta depois de alguns meses com um cursinho novo e começa tudo de novo. Tá? Item número 5. Se você está sempre reiniciando, saiba que isso pode ser um sinal de que você está ferrado. Não vai rolar. Você não vai passar. Tá ok?
Item número 6, sinal número 6. Quando você está usando uma estratégia que não vai te levar à aprovação, uma estratégia errada, quando você está usando um material que não vai te levar à aprovação, você tem sempre a sensação de que não está avançando. Você estuda, e às vezes você não está avançando mesmo. Às vezes você está estudando sempre a mesma coisa ou está estudando muito lentamente. Por exemplo, se você usa 4 grupos de coisa para estudar, videoaula, livro, PDF, mapa mental, resumo, flashcard, do mesmo conteúdo, quando é que você vai sair desse item do seu conteúdo? Por exemplo, conceito de direito administrativo. Se você usa 5 grupos de coisa para estudar conceito do direito administrativo, quanto tempo você leva para estudar? Meses, anos para sair daquele ponto, e você tem outras matérias. Então, você tem a sensação de que não está avançando, e às vezes não é só uma sensação. Às vezes você realmente não está avançando. Ou está avançando muito lentamente, tão lentamente que você vai ficar vovô e não vai chegar lá. Então, se isso estiver acontecendo com você, se você tiver a sensação de que não está avançando, provavelmente a sua estratégia de estudo está errada. Por exemplo, se você não tem uma estatística para acompanhar o seu estudo, se você não tem um volume de questões para ir se testando, questões certas, né, questões pensadas, se você não tem esse volume de questões para ir se testando, provavelmente você vai ter a sensação de que não está avançando. E se você está estudando a estratégia errada de estudo, você talvez não esteja avançando mesmo, porque demora mesmo, demora muito, demora anos. E se você está estudando uma estratégia de questões, mas não tem estatística, você está até com a estratégia razoável, mas não está lendo. E às vezes você até está avançando, mas não sabe. Não sabe porque às vezes não tem os dados estatísticos sobre você, sobre os seus estudos, sobre os seus testes. Não estou falando de 50, de 100, estou falando de 500, de 1000, de várias questões sincronizadas, pensadas de forma cíclica. Se você está estudando dessa maneira e às vezes você tem os dados, mas não sabe ler, ou você não tem os dados e precisa ter. Então, qualquer que seja a sua ferramenta de estudo, você precisa ter uma ferramenta em que ela vai construindo a sua estatística à medida que você estuda, e chega um momento que você vai dar alguns cliques, 10 cliques, e vai olhar lá e vai perceber, pô, não estou avançando, ou estou avançando pouco. Ok? Então, esse é o sinal número 6. Se você tem a sensação de que não está avançando, talvez você não esteja mesmo, mas talvez você esteja e não sabe. Tá bom? Mas a sensação é a mesma, de que está perdido, de que não vai dar certo, de que eu não vou passar, a prova está chegando e eu não estou conseguindo avançar, eu acho que não vai dar certo. E aí você começa a pensar um monte de bobagem e acaba desistindo. Por quê? Porque você acha que não vai funcionar. E tem casos que de fato não vai funcionar. Se você usa uma estratégia que não tem como medir, como é que você vai saber se está funcionando ou não? Vai passar anos no escuro? A maioria dos candidatos passa anos no escuro. Passa muitos anos, estuda tudo, esgota o assunto, esgota todo o assunto, esgota todo o material, mas não passa. Quando chega na hora da prova, não passa. Por quê? Às vezes é um material só teórico, às vezes é um material só de leitura, às vezes é um material só de resumo de outra pessoa, então é um resumo que você não fez. Às vezes é um material antigo, ultrapassado, às vezes é um material de um outro concurso. Aí vou dar um exemplo, você pega um livro de direito administrativo, Marinella, por exemplo, Fernanda Marinella. É um livro de direito administrativo que não é para nenhum concurso específico. Se você olhar, por exemplo, no concurso do INSS, quando você vai descrever lá os itens do edital, quando a gente vai montar caderno de questões, a gente, dependendo da estratégia, a gente vai usar alguns itens do edital para achar na ferramenta. No INSS, por exemplo, quando a gente vai montar a estrutura de caderno de estudos, tem alguns itens de direito administrativo que não estão no edital, nem caiu em provas anteriores, mas está no seu livro. Então, às vezes, você acaba estudando aquilo que está no seu livro porque você decidiu que tem que estudar o livro de cabo a rabo, da capa a capa. E, às vezes, o seu concurso só pega um texto daquilo. Então, por mais que eu não goste não recomende o uso de livros, se um dia você for usar, você tem que olhar se todo o livro vai cair no seu concurso. Porque se não vai cair, você está estudando à toa. Você está perdendo tempo com isso e tendo tantas outras coisas para estudar. Ok? Então, o material determina muita coisa. Item número 7. Sinal número 7 de que seu estudo não está funcionando. Você sempre acha que está se dedicando pouco.
Eu vivia estressado quando eu estudava antigamente, numa fase que eu não entendia isso. Eu vivia estressado. Eu vivia correndo. Eu vivia correndo de casa para os meus compromissos, para terminar logo, para voltar para casa para estudar. Eu vivia numa correria que não acabava nunca. Aí eu ficava lutando para conseguir mais meia hora. Chegava no domingo, nossa, domingo, vou dar um jeito de resolver tudo para eu correr para estudar. Aí não funcionava. Aí eu dizia assim, não, eu vou primeiro estudar para depois resolver tudo que a vida acontece, né? E aí eu sempre achava que estava procurando mais tempo e nunca dava. Eu conseguia uma hora a mais, não dava. Na semana eu estava 2 horas, não dava. Aí eu conseguia, eu parava de dormir, dormia uma hora menos. Aí aumentava para 3 horas, não dava. Aí eu dormia uma hora, mais meia hora menos, estava 3 horas e meia, não dava. Aí eu tentava, eu evitava compromisso, ir numa festa, ir num jantar, num restaurante, numa reunião, no cinema, numa pelada, para conseguir mais tempo. Não dava, não dava, o tempo nunca dava. Por quê? Porque eu não entendia que eu estava usando, por exemplo, estou estudando videoaulas. Ali tem 15 videoaulas de administração orçamentária. Tem 15 videoaulas. E aí, quando eu vou olhar no meu concurso, daquelas 15, só tem 5 itens que vão cair na minha prova. Ou seja, você está estudando um monte de coisa que nem está no seu edital, muito menos se vai cair na sua prova. Então, não importa se você vai arrumar 1, 2, 3, 4, 5 horas a mais, não vai dar. Por quê? Porque você está estudando a coisa errada. E aí não vai funcionar. E você não vai passar. Então, esse sinal de que você sempre tem a sensação de que está se dedicando pouco, que está estudando pouco, que você tem que se virar. Boa noite, bem-vinda, minha aluna. Seja muito bem-vinda. Essa sensação de que você está sempre com a sensação, achando que está estudando pouco, é um indicativo de que seu material de estudo ou a sua estratégia não vão te ajudar. É um indicativo de que você pode passar esse mês, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem e talvez não passe. Se você conseguir passar anos estudando, talvez você não passe. Mas a maioria dos casos não consegue passar anos estudando. A maioria dos casos desiste. Porque não dá, não vai. Sempre acha que é pouco e vai parar de estudar. E acabou o projeto e acabou o sonho. Tá bom? Oi, Meire, seja bem-vinda. Você está sempre com muito medo. Esse é o sinal número 8. Você está sempre com muito medo da prova. Você está sempre ansioso para a prova chegar. Você está ansioso para a prova chegar. Você quer que chegue logo mas você está com muito medo dela. Por quê? Porque como você tem a sensação de que o seu estudo não tá avançando, não está funcionando, você sempre está achando que não está preparado. E se você não está preparado, você começa a sofrer de ansiedade. O que é ansiedade? É você viver uma coisa que está lá no futuro e essa coisa é ruim, o que você está vivendo no futuro. Por quê? Porque como você acha que estudou pouco, acha que não está avançando, aí começa a ficar ansioso com medo do dia D. E quando você começa a viver o dia D, você pensa, por causa do que você está sentindo hoje, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Você acha que não está estudando, acha que está estudando insuficientemente, e aí a coisa dá errado. Aí você vai se dar mal, você começa a sofrer muito com a prova lá no futuro. Às vezes você começa a sofrer com uma coisa que não aconteceu simplesmente porque você está estudando o material errado. Como é muita coisa, você vai estar sempre achando que está estudando pouco. E se você tiver esse sentimento, normalmente as coisas não vão funcionar, porque você não tem confiança no material, você acha que aquele material não é adequado, você acha que não é competente, você acha que não vai conseguir passar, você acha que não vai desenrolar aquele conteúdo no tempo necessário para o concurso, e aí você vai chegar na sua prova e vai dar ruim. Então, se você tiver com ansiedade demais, com medo demais da prova, avalia se você não tem esses outros problemas. Você está com medo da prova por quê? Porque o seu material de estudo não é adequado, porque a sua estratégia não é adequada, a estratégia de estudar só em casa não é adequada, que é o que a gente sempre conversa com os alunos. Você vai fazer gotas de conhecimento, vai usar gotas de conhecimento em todo lugar que você tiver. Se você adotar a estratégia de só estudar em casa sentadinho, talvez o seu estudo vai cair pela metade. Então, reduz o volume de informação que você precisa. Tá? Esse tipo de coisa, esse tipo de estratégia, pode ser a diferença entre você passar e não passar. Porque se você não percebe que está indo mal, se você não percebe que está sempre com essa sensação de medo, provavelmente você vai continuar. Se você não perceber isso, você vai continuar fazendo o que sempre fez. E aí vai vir um resultado que sempre teve. Tá bom?
Ah, item número 9, sinal número 9 de que o estudo que o seu estudo não está funcionando. Sinal número 9. Você se sente muito mal sempre. Você nunca tem a sensação de dever cumprido. Você nunca tem o sentimento de, pô, hoje meu estudo rendeu pra caramba, eu fui bem, cumpri minhas metas, né? Quem estuda comigo sabe que a gente não estuda por tempo. A gente fala em tempo porque é um referencial que as pessoas entendem, qualquer pessoa entende. As pessoas entendem o que é dia, o que é semana, o que é mês, mas a gente trabalha sempre com metas, tá? Com quantidade de coisas que você tem para fazer. Quem tem uma estrutura de questões para resolver, questões, respostas, estatística, estratégia, ciclo, quem tem ciclos para fazer, ciclos de questões para fazer, ele trabalha com metas. Então você começa o dia com uma meta para cumprir e quando chega no final do dia, se você cumpriu a meta, você está feliz. É simples assim. Num estudo tradicional, você não vai ter metas desse tipo. Porque nesse estudo cíclico de questões, você tem metas e são metas que no final você diz assim, eu cumpri minha meta do dia e cumprindo a minha meta de quantidade de questões por ciclo, eu vou olhar como é que eu me comportei, qual foi o meu rendimento. Aí você diz assim, cumpri minha meta e vi meu rendimento, eu sei se está indo bem, se está indo mal. Se você faz isso, você não tem a sensação de que, aquele sentimento de mal-estar, de pô, sou incompetente, não vou passar, não está funcionando, não estou me comprometendo, você está sempre se sentindo culpado. Por exemplo, se você sai de casa agora, nesse momento, você está estudando, né? Está estudando para concurso. Aí você sai de casa agora para comer um sanduíche na esquina, comer um hambúrguer, comer uma pizza, você vai com um sentimento de culpa. Você sempre sente culpa de tudo que você fez. Você sempre sente culpa, se sente culpado de não estar sentado com a bunda na cadeira estudando. Por quê? Porque como você não tem meta no seu estudo tradicional, então você nunca sabe quando você fez o que tinha que fazer hoje. Você só está sempre com aquela questão, pô, eu vou estudar as videoaulas, mas caramba, não vai dar para estudar o livro. Às vezes você não tem que estudar o livro, às vezes você não tem que estudar as videoaulas, mas isso é uma questão de estratégia, a gente discute nisso em outras aulas. Mas a questão é, observe se você tem esse sinal. Se você está sempre se sentindo culpado ou culpada, se você está sempre com essa dor na consciência, e se toda vez que você vai fazer alguma coisa legal, principalmente coisas legais, divertidas, toda vez que você sair para fazer alguma coisa legal, você está com um sentimento de culpa, você está com um sentimento de que você não está se dedicando o necessário, você está com o sentimento de que seu estudo não vai funcionar, de que você não vai passar, e não vai passar porque você está comendo aquela pizza ali naquele lugar, ou no futebol, batendo pelada, se você tem esse sentimento sempre, provavelmente isso é um sinal de que o seu estudo não está funcionando e não vai funcionar. É um sinal que possivelmente você vai reprovar. E vai reprovar não só nesse. Você vai desistir do projeto, do concurso, desistir do realizações, desistir de ganhar 50, 100, 200 mil por ano, né? Que os concursos pagam mais ou menos isso, né? Quem ganha 10 mil vai ganhar 130 mil por ano. Quem ganha 20 mil vai ganhar mais ou menos 240, 260 mil por ano. Tá? Então, se você não perceber esses sinais, provavelmente o seu projeto vai por água abaixo e aí o leite derramou e você desiste e acha e passa o resto da vida achando que era incompetente. E às vezes, na verdade, era só uma escolha de material ou escolha de uma estratégia. Fechou? Pessoal, então, obrigado pela presença. Na próxima aula a gente vai trazer mais coisa bacana para você tentar desenrolar rápido o seu estudo e passar em menos de 60 dias. Mesmo que você não tenha tempo para estudar, que é o caso da maioria de nós, que tem um tanto de coisa para fazer e ainda assim tem que botar um concurso no meio. Mas dá, tá? Observe esses sinais, vê se não está acontecendo com você. E se estiver acontecendo com você, testa outra coisa, procura alguma coisa que seja rápida, que seja efetiva, que você consiga medir e consiga perceber se está indo bem ou se está indo mal. Só em você observar esses sinais, provavelmente você vai conseguir achar um caminho mais rápido do que o que você está trilhando agora. Fechou? E se você estiver percebendo esses sinais na sua vida, saiba que você está entre os 99% dos concurseiros, ok? Porque os que passam é aquele 1%zinho lá, né? Valeu, tchau!